E literalmente o Bolsonaro está em pânico, a coisa fica feia, existe uma tensão lá no PL e o Valdemar Costa Neto ameaça aí processar o Bolsonaro. Vivemos para ver esse momento e ele chegou, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação. O Bolsonaro, de certo modo, sendo ameaçado aí pelo Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto aí brigando, né? Quebrando o pau contra o Bolsonaro, que tanto ajudou, fez do PL crescer, essa que é a realidade, mas agora parece que, né, existe aí uma possibilidade de processo, né, muito grande, principalmente contra o Bolsonaro. Né? O Valdemar Costa Neto fez uma reunião de emergência e a coisa ficou um tanto mais complicada. Seja muito bem-vindo, eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cara que tá na mira, existe uma tensão aí, literalmente, do Valdemar Costa Neto contra o Bolsonaro. A coisa foi ficando um tanto mais complicada, foi ficando um tanto que, né, tá aí uma tensão, literalmente, contra Jair Bolsonaro. Já aproveita e já deixa um like aí, acompanha o vídeo aí até o final, porque é extremamente importante. O Valdemar Costa Neto aí brigando, né, literalmente ameaçando o Bolsonaro, isso tudo por conta de algumas cidades aqui em São Paulo. A gente vai falar mais, né? O Valdemar Costa Neto ficou irritado aí, não só com o Bolsonaro, mas com uma parte do PL aí que, de certo modo, tem agido de modo estranho. Mas parece que o Valdemar Costa Neto tá mirando aí literalmente o Jair Messias Bolsonaro. Essa aqui é a realidade, a gente vai falar mais sobre essa situação. Já aproveite e já deixa um like aí, porque é de graça e nós vamos falar mais, né? Não só sobre isso, mas vamos falar um pouco também sobre a situação lá no Rio Grande do Sul, uma parte também, né, sobre a situação do Ministério Público, falando lá sobre a situação da Zambelli, mas em especial vamos falar logo aí sobre a situação do Jair Bolsonaro, que é a que realmente está causando um pânico, literalmente, né, entre os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro também, que já foi avisado da situação, tá? É a matéria do Globo dizendo o seguinte: disputa entre o Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, né, motivou aí, né, uma lei, literalmente. Aí você fala assim, pô, Claudio, mas não é assim. É assim sim, tá? O PL quer... a gente vai falar mais sobre essa situação aí, e você vai entender o porquê que o Valdemar Costa Neto lançou uma forte ameaça aí contra o Bolsonaro. Uma disputa entre o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro provocou uma decretação de uma espécie de lei lá no PL para os bolsonaristas e qualquer filiado sobre candidatura de outros partidos. Mas você fala assim, pô, não, Claudio, mas tem algum problema sobre essa situação, né? É inacreditável, tá? Por isso o Valdemar Costa Neto está ameaçando o Bolsonaro? Sim, tá? E não só por isso. O Valdemar tá colocando aí checkmate no Bolsonaro. Mas a gente vai falar mais sobre essa situação que realmente causa um espanto no Bolsonaro, porque o Bolsonaro depende literalmente do PL. E aí eu já expliquei para você, tá? O que o Valdemar Costa Neto decretou uma lei lá de emergência para que, né, todo mundo fique alinhado com ele, não com o Bolsonaro. O conflito aí está ocorrendo, sobretudo, em São Paulo, onde o Bolsonaro acena com apoio a nomes de políticos de outras legendas e não alinhados aí ao Valdemar Costa Neto, tá? Essa é a matéria do Globo e a gente vai falar aonde chega a parte da ameaça. A partir da resolução publicada lá pelo próprio Valdemar Costa Neto, no fim de semana, integrantes aí da sigla do PL, né, que ocupam cargos políticos, estão proibidos de apoiar nomes aí fora do PL, tá? E o Bolsonaro? E o que é a voz do Bolsonaro? É isso que a gente vai falar mais. O documento ressalta a possibilidade de uma abertura de processo, né, aqueles que quebrarem as regras, né? Os casos mais evidentes aí de racha estão entre os dois municípios considerados estratégicos de São Paulo, como de Guarulhos, São Sebastião, Ilhabela, onde Bolsonaro acena para pré-candidatos de outras. Alexa, para, por favor. Desculpa, gente. Onde o Bolsonaro acena aí para candidatos de outras legendas. Nesses casos aí, Valdemar Costa Neto ainda pensa em lançar outros nomes a prefeitos. Ao impedir a manifestação dos seus quadros, Valdemar Costa Neto espera conter movimentos que joguem contra a vontade do Valdemar Costa Neto e deixando aí o Bolsonaro de lado. Tá, mas quais são as cidades que o Bolsonaro quer mandar e deixando aí o Valdemar Costa Neto ao longe, de largo, tá? Por exemplo, em uma cidade considerada fundamental para o PL nas eleições deste ano,
pelo fato de ser o segundo maior colégio eleitoral paulista, é Guarulhos. Guarulhos está sendo disputado aí por Valdemar Costa Neto e Bolsonaro. Por lá, Valdemar Costa Neto quer um vereador chamado aí, que eu não vou mencionar o nome desse cidadão aqui, como candidato a prefeito. Bolsonaro, porém, já gravou um vídeo peitando aí o líder do PL, que é o Valdemar Costa Neto, ao lado aí de um líder do governo. Perdão, gente. Já gravou um vídeo com o líder do governo, né, Tarcísio de Freitas, na Assembleia de São Paulo, que aí tem um outro deputado aí, que é o xerife do consumidor, que até hoje não fez nada lá pelo povo, pelo povo de São Paulo, tá? É candidato a deputado, mas não fez nada lá por Guarulhos. Enfim, tá? O Valdemar Costa Neto quer um, o Bolsonaro quer outro. E aí, tá? Tem Ilha Bela também e tal. Enfim, a coisa vai ficando um tanto mais que complicada. A sensação que tenho é que o bolsonarismo está impedido de ter um representante legítimo em São Sebastião. Estou sendo traído, né? Eu contava com o vídeo feito pelos membros da família Bolsonaro, mas agora, né, eles ficaram juntos, juntos, né? Juntos mesmo. Mas agora eles ficaram sujeitos a punições por apoiarem aí o nome de Bolsonaro. Então a coisa está ficando um tanto mais complicada. Dessa maneira, o bolsonarismo não fará vereadores, prefeito e nem vice-prefeito em São Sebastião. Lamenta aí o escolhido pelo ex-presidente, tá? Então, a coisa foi ficando um tanto mais que complicada. E a parte do processo? De acordo com integrantes do PL, Valdemar Costa Neto tem um outro objetivo com a medida, aumentar o número de vices. Mas na realidade aqui é uma ameaça literalmente ao Bolsonaro. Ameaças de processo. Valdemar Costa Neto disparou um aviso aí para integrantes da legenda bolsonarista que ocupam cargos políticos nesse final de semana. De olho no sucesso aí do partido nas eleições municipais e já pensando na eleição para presidente, essa que é a realidade, o Valdemar Costa Neto avisou que o PL monitora a manifestação de seus aí, ou monitora manifestações de seus quadros políticos nas redes sociais e ressaltou que traições não serão toleradas. De acordo com o texto, quem fizer campanha clara ou velada, ou de certo modo ali enrustido, como diz o pessoal, para membros de outros partidos em localidades nas quais o PL tenha candidato, ficará sujeito a um processo ético disciplinar. E aí você fala assim, pô, mas vai ficar só nisso? Só num processo disciplinar? Não, especificamente. Imagina o presidente de um partido dando uma ordem, né? E aqui, vamos pegar pelo direito do trabalho, que fala um pouco mais sobre isso. Imagina o presidente do partido, né, dando uma ordem e os outros que estão abaixo dizendo assim, não, eu vou seguir o que eu quero. Não, eu vou seguir o que eu acho que tem que fazer. Bem, se tratando aqui da parte do direito do trabalho, né, o que é funcionário de modo geral? No que é no caso aqui do Bolsonaro, o direito do trabalho ele considera funcionário aquele que tem subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Aí você fala assim, pô, e aí o que tem a ver direito de trabalho com a situação aqui da política? É simples, tá? O Bolsonaro, ele é subordinado ao PL. O Bolsonaro, ele, de certo modo, ele tem que ter a habitualidade, tem que estar lá fazendo as atividades que o Valdemar Costa Neto tá, de certo modo, impondo para ele fazer. E aí imagina ele dizendo assim, não, eu não vou ser subordinado a você não, o pessoal vai ter que fazer o que eu quero. O Valdemar Costa Neto simplesmente, né, processa o Bolsonaro por quebra aí, pela quebra da fidúcia, mais conhecido como confiança. E aí a coisa fica um tanto mais complicada para o Bolsonaro, que de certo modo tinha o apoio do PL até um dia desses e agora está peitando, desrespeitando uma ordem do próprio Valdemar Costa Neto. É bem verdade que o Bolsonaro, né, deu uma cara nova lá ao PL, ajudou demais, essa que é a verdade, o PL, mas ele não é maior do que o partido Valdemar Costa Neto, e é isso que o Valdemar Costa Neto está ameaçando e colocando em xeque a autoridade do Bolsonaro. Então a coisa tá ficando um tanto mais complicada, para não dizer um tanto mais que estranha, e enfim, a coisa vai ficando assim, um tanto que difícil para o Jair Bolsonaro, tá? E aqui é uma outra situação que a gente vai falar mais aqui, que tá no site Mudando aqui de Pato pra Ganso. Eu já finalizo sobre essa situação do Bolsonaro. Aqui a Associação Brasileira de Imprensa, decisão do Ministério Público de São Paulo contra um homem perseguido por Carla Zambelli, abre um precedente, tá?
E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação de uma maneira rápida e de uma maneira bem pragmática. Pode amedrontar outros profissionais, impedindo aí de exercerem as críticas, né, que o exercício da profissão lhes impõe, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou falar sobre a situação da Zambelli e depois eu volto fechando sobre a situação do Bolsonaro. Pode ser, enquanto você deixa um like aí, né, porque é extremamente importante. Olha, você acompanhou, já fecha sobre a situação do Bolsonaro, tá? Que a gente volta lá e já faz um resumo ali, né, e fecha lá a situação do Bolsonaro. Só para falar sobre essa situação aqui da Carla Zambelli, né, aqui parece que, pelo menos o que adota aqui é que parece que o Ministério Público adotou lá a teoria, pelo menos a criminologia, né? Adotando aí a situação onde a vítima ela é tão culpada quanto o criminoso. Eu já comentei isso aqui no canal. É um verdadeiro descalabro isso. Uma pessoa sai perseguindo uma pessoa nas ruas de São Paulo armada, sem nenhuma habilidade, que é o caso da Zambelli. E aí, colocando em risco a vida de muitas pessoas. E pelo que eu vi aí, o rapaz é processado. Não consigo entender qual é essa atitude do Ministério Público de São Paulo, que é mais conhecido como Custos Legis Fiscal da Lei, né? Sinceramente, é uma situação tanto mais que estranha, né? Porque, de certo modo, aquele rapaz sofreu... ele foi quase que partiu dessa para melhor. Um verdadeiro descalabro. Se isso, né? Seguindo outras teorias aí, do próprio direito penal, se isso pega, outras pessoas vão ter, né, o mesmo comportamento da Zambelli e começar, bem, se a vítima, na teoria, foi punida, eu também vou fazer. E aí fica um tanto mais complicada essa situação, que, de certo modo, o mais importante é o bem-estar da sociedade de modo geral. Tá? E aí a gente já vai para uma parte do direito administrativo, da qual o próprio Ministério Público sabe muito bem sobre isso. Então, é algo assim tanto que estranho, pelo menos na minha visão, a defesa deveria recorrer disso aí e de levar lá para o Supremo Tribunal Federal toda essa situação. Essa é, pelo menos, é o meu modo de ver, tá? Porque a Zambelli não colocou só a vida daquele rapaz em perigo, ela colocou a vida de outras pessoas que estavam ali na sociedade também, de certo modo, em perigo. Ou eu estou enganado? Você comenta aí. Mas ao meu modo de ver, quando ela sai sem nenhum tipo de perícia, sem nenhum tipo de técnica, perseguindo uma pessoa como se, né? Fora outras situações, é um verdadeiro constrangimento e, na minha visão, a defesa deveria ir para cima dessa decisão aí do Ministério Público e literalmente recorrer, né? Pelo menos ao meu modo de ver, é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro. Essa que é a realidade, situação da qual, né, a vítima e quem, né, sabe, quem é inscrito aqui no canal sabe muito bem sobre isso. Já falei sobre isso, criminologia, que é a ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, né? Falando aqui sobre a situação da Zambelli, é uma situação assim, que é complicada, né? Parece que o rapaz foi o culpado, a vítima foi o culpado. Então, enfim, e aonde nós temos imagens claras, um verdadeiro descalabro, enfim, é realmente uma situação bem complicada essa situação do Ministério Público, né? Da qual, como já mencionei para você, deveria o pessoal ir recorrer, certo? Pelo menos assim, essa é a minha visão, porque assim não tem sentido, porque senão você vai começar a culpar a pessoa que foi a vítima, né? Embora tenha aí uma teoria da criminologia, como já mencionei para você, onde a vítima é tão culpada quanto o criminoso, onde a vítima também, salvo engano, é mais culpada do que o criminoso, e parece que foi isso que adotaram lá. Agora, falando aqui sobre a situação do Bolsonaro de modo geral, essa aqui é a verdade, aqui fica um tanto mais que tensa para o Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto literalmente colocando ele em xeque, né? Peitando ele lá, literalmente, a coisa ficando um tanto mais complicada, e o Valdemar Costa Neto literalmente dá um recado a Bolsonaro. Aqui, lá ele falando, aqui no PL quem manda sou eu. Se você quiser, de certo modo, controlar ou fazer bagunça, como você já fez em outros partidos, procure outro partido lá, porque aqui no PL quem manda lá é ele, o Valdemar Costa Neto, quem manda é ele. Então, essa é a situação, de certo modo, do Bolsonaro. O Bolsonaro fica, consequentemente, acuado, não pode falar nada, porque ele depende muito do PL. O PL paga salário, dentre outras coisas, e dá, de certo modo, uma relevância aí, sabendo que o Bolsonaro está envolvido em sérios processos. Então, gente, é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu passei aqui um pouco a hora, cheguei atrasado, mas sempre estarei aqui por perto para estar comentando sobre a situação, sobre política. Nunca é tarde, né? Então é isso, comenta aí toda essa situação e já aproveita e já deixa um like aí. Ó,
Ia me esquecendo. O vídeo vai se encerrando por aqui, mas se você gosta de política, tem mais um outro vídeo aqui do lado. É só você clicar e dentro de 2 segundos estaremos juntos lá falando sobre política. Valeu, um abraço aí. Tchau.